Sentiram minha falta? Eu sei que não, mas eu tô de volta. Mas uma coisa que eu sei que muita gente sentiu falta foi os fragmentos de Haki do Rei que o Zoro volta e meia demonstra pra gente. Mas um lado muito bom é que talvez isso fique um pouco mais frequente daqui pra frente. O talvez novo Rei das Trevas do mundo de One Piece, Roronoa Zoro. Bora pro vídeo do capítulo 1033. 冥王シルバーズ・レイディか。どうやら周りは気づいてないらしく、ただのじいさんとして売り出されているようで。ヒューマンオークションで冥王を売るか。本物にしてはあんまりの状況で、部下も 100% の自信がないらしく。はい。 Aviso de sempre, redes sociais aqui na descrição e bora logo pro vídeo. Gente, vocês estão mais que ligados que a gente anda tendo vários desenvolvimentos em Wano, no quesito de poder. Os principais até então tinham sido Luffy e o Sanji. O Zoro tinha ficado um pouco de lado, já que ele acabou somente ganhando a Enma, mas fora isso não tinha tanta coisa há pouco tempo atrás. O maior trunfo até então do Zorão é que ele aparentava ser capaz de utilizar a Haki do Conquistador, já que o Kaido recebeu um golpe dele com aquele tipo de energia. O negócio é que ele não sabia muito bem que ele tinha aquele tipo de poder, então não conseguia controlar muito bem. Não sabendo controlar muito bem do mesmo jeito que a Enma, tendo em vista que ela sugava muito Haki e o Zoro não conseguia controlar. Só que agora, nesse último capítulo dessa semana, a gente tem coisas bem legais por discutir e levar em consideração. E isso inclusive tá botando o Zoro cada vez mais próximo de atingir o nível de um espadachim lendário. Eu me arrisco a dizer ainda, é claro que dependendo muito de como que as coisas vão ir daqui pra frente, e só uma ênfase, dependendo muito de como que elas vão ir daqui pra frente, que o Zoro tá muito próximo de alcançar o nível de Oden. Mas é claro que depende muito de como que as coisas vão seguir. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é como Onigashima no primeiro quadro do capítulo está com várias chamas em volta. Isso poderia mostrar que Momonosuke está chegando perto de controlar as suas chamas e talvez estivesse já quase conseguindo parar a queda da ilha. Talvez nos próximos capítulos tenha algo diferente à mostra em relação a isso. A gente tem as primeiras páginas com um pouco da luta do Zoro e do King, com o Zoro tendo problemas para controlar a Enma. Nessa parte daqui não tem nada demais, além, é claro, da resistência do King sendo mostrada mais uma vez e colocada à prova. Na próxima página a gente tem um diálogo muito curto entre o Sanji e o Queen, que pode ser por enquanto algo bem medíocre, mas mais pra frente, com toda certeza vai ser algo mais importante pro futuro da luta do Zoro, assim também como algum mistério envolvendo os Lunarians, já que o Queen diz que o King, que é um sobrevivente da antiga tribo Lunaria, não vai perder pro Zoro, já que os Lunarians são monstros que podem sobreviver a qualquer ambiente, e antigamente eram chamados de deuses. Ele não chega a falar o porquê deles terem sido extintos, porém. Talvez algo relacionado com o século perdido e a insegurança dos humanos em relação a uma raça mais forte. Do mesmo jeito que ocorre com os Homens-Peixe. A gente tem que sentar e pensar com calma nesse tipo de coisa, porque até agora não tem muita coisa. Mas mais pro futuro de Wano a gente vai ficar sabendo de mais coisas, talvez até daqui a alguns capítulos caso a máscara do King caia. A partir daqui a gente entra em uma ou outra coisa importante. A primeira é que é mostrada a grande diferença do poder que o Zoro está do King, na situação atual pelo menos, visto que ele utilizou um dos golpes mais fortes dele, o golpe de saque da empunhadura única, a canção do Leão da Morte. E o King simplesmente recebe o ataque de frente como se não fosse grande coisa. O King então revida fazendo com que o Zoro perca suas espadas e vá reavendo elas aos poucos. E agora a gente tem um pequeno flashback do garoto Zoro e o grande ferreiro Shimotsuki Kozaboru. O Kozaboru, pra quem não sabe, é o homem que fez a espada Enma, assim como a Wado Ichimonji. Esse, que também era o avô da Kuina, nos deu algumas respostas para perguntas que a gente nem sabia, nem lembrava que ainda tinha, relacionado à maldição das espadas. A gente sabe que as espadas Kitetsu eram amaldiçoadas, assim como a Kikoku do Lau. No caso das Kitetsu, a gente tinha a Sandai Kitetsu, que atualmente está em posse de Roronoa Zoro, desde o arco de Log Town, onde ele tinha recebido ela do Ippomatsu. A Sandai Kitetsu é a mais fraca de todas as criações do Tengoyama, e este possui a maldição dita por cortar demais, até mesmo os seus donos eram cortados por ela. Isso levou ela a ser considerada uma Yotou, uma lâmina amaldiçoada. Se vocês também bem se lembram, o que o Zoro fez para poder dominar esta lâmina mortal, foi desafiar ela se entregando a mesma.
A espada queria sangue, e qualquer dono que tivesse medo dela não seria capaz, não seria digno de empunhá-la, logo sendo cortado. No caso do Zoro, ele ofereceu seu braço à espada e a mesma, ao perceber que o Zoro não havia medo, aceitou Roronoa como seu espadachim. Isso é uma maneira meio viajada de pensar as coisas, ou pelo menos seria até a explicação que tivemos neste capítulo, dada por Shimotsuki Kozaboru. Pelas próprias palavras, ele disse que Yotos são papo furado. Elas são na verdade meitos. Se um fraco vier a temer uma, entre aspas, lâmina amaldiçoada, e dar este título a ela, seria uma grande honra. Espadas são armas perigosas. Elas servirem a isto só significa que elas estão servindo fielmente ao seu propósito de arma letal. Logo após, ele fala da sua criação Enma, que tem seu nome dado inspirado por um mito japonês budista sobre o rei do submundo, o juiz das almas mortas. E toda essa explicação relacionada com o que eu acabei de falar da Sandai Kitetsu fecha esse capítulo da melhor maneira possível. Afinal de tudo, agora a gente sabe como que funciona esse lance de espadas amaldiçoadas. Elas não são realmente amaldiçoadas, elas só querem testar e escolher o seu dono, para ver se eles realmente são dignos de empunhar tais espadas. A gente provavelmente veria algo parecido com a Wado Ichimonji. Eu não duvido nada que se em algum momento a Ichimonji saísse da posse do Zoro, ela viraria uma lâmina amaldiçoada. Enquanto a Sandai Kitetsu quer alguém que não tenha medo dela, a Ichimonji poderia virar algo do tipo de querer algum espadachim que possa se tornar o melhor do mundo, visto que seus antecessores tinham essa ambição, tanto a Kuina quanto o Zoro. E esse tipo de coisa se aplica a Enma. A única coisa é que a gente não sabe exatamente como que isso se aplica a Enma. Mas mais fácil de aceitar, enquanto a gente não vê o Zoro batalhando nos próximos capítulos, é que a Enma só gostaria de ser empunhada por alguém com as características de um rei. Seguindo o capítulo, a gente tem o Zoro conectando todos os pontos ao seu redor. Que aquele velhote que era avô da Kuina era um grande ferreiro, aquele que tinha feito a Wado Ichimonji e a Enma. Aquele homem que um dia no passado viveu no país de Wano e trouxe o nome de Shimotsuki para uma pequena vila no East Blue. E ele percebe que a Enma estava agora então somente testando ele, para então a espada saber se Roronoa Zoro era digno de empunhá-la. Ela até então sugava todo o haki do Zoro, só que somente o haki do armamento não era suficiente para saciá-la. De tal maneira, o Zoro decide liberar todo o seu haki para a espada. Se era isso que ela queria, então ela teria. Só que nesse ponto o Zoro acabou não liberando somente o haki do armamento, mas também o seu haki do conquistador, haki do rei, deixando inconsciente alguns capangas do Kaido que estavam em volta e finalmente dando à espada aquilo que ela queria. Essa era a resposta do porquê Oden conseguia empunhar aquela espada com tanta facilidade. O Zoro, então liberando toda aquela energia, aparece logo em seguida com uma aura de poder em volta de suas espadas muito parecida com a aura que o próprio Kaido tem em sua clava. E o King então pergunta pro nosso espadachim se ele quer ser um rei. A única coisa que se passa na cabeça do Zoro naquele momento é a promessa que ele fez para seu capitão 2 anos atrás, assim como aquela que ele tinha feito para sua melhor amiga de infância, antes da mesma vir a falecer. A promessa de se tornar o melhor e maior espadachim que o mundo de One Piece vai chegar a ver. Roronoa Zoro. Isso que nem chegou o momento da batalha final ainda, a gente nem sabe o que vai acontecer, mas eu particularmente estou muito ansioso para ver o final da batalha, tanto do Zoro quanto do Sanji. E eu também queria mencionar o fato de até agora a gente não ter nada relacionado com a origem do Zoro realmente, o pai ou a mãe, de que buraco que esse garoto saiu. E seria até interessante, para falar a verdade, que ele não fosse nada demais realmente. Ele só fosse um garoto que nasceu em uma vila com uma origem especial, mas que ele em si não fosse especial. Somente alguém com uma grande ambição. Mas é claro, eu tenho certeza que se tiver qualquer ligação com um descendente do país de Wano, vai ser algo muito especial e bem trabalhado também. Eu acho um pouquinho difícil do próximo capítulo ter algo relacionado à batalha do Zoro. Eu acho que talvez tenha alguma coisa mais envolvendo a queda de Onigashima. Mas isso daqui a gente vai ver mais pra frente quando sair os spoilers semana que vem. Mas eu queria que vocês aqui nos comentários me falassem, agora que a gente tem mais ou menos uma noção disso, o que é a maldição da espada do Law, a Kikoko. Eu também queria debater um pouquinho com vocês o que vocês acham que vai ser as habilidades dos Lunarians, o que eles têm de especial realmente, além, é claro, de meio que fazer fogo das mãos. E bem, dezembro tá chegando e com isso, aos poucos, eu vou podendo aumentar um pouquinho a frequência do canal, tentando colocar mais vídeos para colocar o canal em alta novamente. Mas isso a gente vai vendo com mais calma e um pouquinho mais de paciência.
Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo um pouco mais diferente, envolvendo uma review, uma análise mais ou menos do capítulo semanal. Eu tô ficando por aqui e falou!